Boa tarde para todos, para todas. Estamos aqui para mais uma entrevista, um diálogo com egressos, que faz parte da proposição para a Semana de Extensão da UNB. Esse diálogo com egressos pressupõe que os alunos, os egressos do curso, falem do processo formativo em artes visuais. Essa proposta ela se coaduna com a minha pesquisa, desenvolvida no doutorado, sobre pesquisa narrativa e autobiográfica. E, quando se fala num trabalho de conclusão de curso, pensa-se no endereçamento do sujeito nessa escrita, no lugar do sujeito direcionado àquilo que ele busca como tema e como escrita. E, ao propor esse diálogo com egressos, eu estou justamente pensando que esses sujeitos possam colaborar para que outros ingressantes no curso de artes visuais, outros discentes, possam começar a considerar um tema para o trabalho de conclusão de curso, saber que o tema não é um mistério, que ele vai surgindo ao longo do curso, e, claro, pensar sempre que o sujeito é um sujeito com história, um sujeito que tem uma trajetória de vida, tem experiências formativas, carrega consigo subjetividades que são inerentes à sua história de vida. Enfim, trataremos dessas questões nesse diálogo com a Liana, que vai participar desse momento conosco. Bem-vinda, Liana. Obrigada. Queria agradecer pelo convite, ter lembrado de mim no meio dessa pandemia. Meu nome é Liana Falcão, sou formada em licenciatura e bacharel em artes visuais, e hoje em dia eu estou lecionando na Secretaria do Distrito Federal. Estou no meu 3º ano já como professora temporária. E tem sido uma grande experiência. Espero poder trocar ela com você. Pois é, e o campo da licenciatura, o campo da atuação docente é um desafio, Liana? Cada dia você descobre novas coisas, são aprendizagens, fazeres, aprenderes, toda essa dinâmica que envolve o cotidiano de uma sala de aula. E aí, claro, quando falamos de artes visuais, a gente está falando de uma linguagem na qual você se endereçou em algum momento da sua vida para buscar a graduação e agora, consequentemente, estar atuando em sala de aula. Nesse sentido, que narrativas você poderia trazer para a gente sobre a escolha do campo das artes visuais? Onde que as artes, de um modo mais abrangente, ou as artes visuais, no sentido da linguagem, te fisgou? Onde que ela falou e você pensou em algum momento da sua vida, lá na escola, no ensino médio, no cotidiano da casa? Nossa, eu quero estudar artes visuais. Não necessariamente ser professora, porque isso vem também com esse movimento, mas as artes visuais, como que isso chegou em sua vida? Essa é uma pergunta bem difícil, que ela envolve memória, E é aquele tipo de memória que você é um objeto, alguém que vai te lembrar, que te vai fazer pensar, não é uma coisa que fica muito na minha cabeça. Mas, forçando bastante, eu acho que quando eu estava na escola era um espaço em que eu me sentia bem, poder desenhar. Eu não tinha muita afinidade com as pessoas que estavam ali na escolinha, não era aquela pessoa, muito cheia de amigos, então era o meu universo, era o meu caderninho, minha canetinha, poder criar meu mundo ali, minha fuga praticamente, Então, começou por aí. E aí teve algum momento que começou a surgir uma ideia de talvez fazer uma faculdade, e o que eu faria se eu era ruim em todas as matérias? Fui buscando algo que tivesse vínculo com o desenho. E aí eu me encontrei com as artes visuais. Mas é algo que parece sempre esteve, Você, quando criancinha, começa a rabiscar esses movimentos finos, a gente começa a pesquisar, como é que esse desenho se forma, essa tentativa, de criar a família num papel. E aí vai se mantendo. Normalmente vem com muitos elogios, para você continuar. Eu acho que é cortado na raiz quando você fala, para que você está fazendo isso? Dependendo da pessoa, a pessoa pode rasgar aquilo, nunca mais voltar a desenhar. Ainda mais com essa nossa ideia de
desenho bonito, desenho bom, né? Você sabe ou não sabe fazer, você nasceu com um suposto dom. Na verdade, é uma prática que você vai criando, né? E para mim foi o meu universo, era aquilo, era desenhar, era onde eu me sentia bem e confortável. Então, foi isso. Acho que as artes visuais acabou sendo um pedaço de mim, né? Foi me mantendo nisso. E o interessante que esse dado que você trouxe, né, nas outras disciplinas, né, eu não tinha um rendimento tão bom como nas artes, às vezes uma recorrência de alguns egressos que, na narrativa aqui, trouxeram essa lembrança. E o curioso é que, quando a gente fala de escola, a gente está falando daquelas disciplinas, né, que fazem parte do currículo, né, português, matemática, história, física, geografia, química, e você tem que ser bom em todas, né? Você tem que tirar notas boas em todas, porque você tem um vestibular, você tem uma demanda, e ali não se considera as particularidades, os interesses individuais sobre determinadas áreas. Hoje a gente já tem até um novo ensino médio, aí, os itinerários formativos, que já está considerando que o aluno, em algum momento de uma maturidade, podemos dizer assim, né, de um olhar mais atento para consigo mesmo, né, porque o ensino médio é a transição entre essa educação de primeiro e segundo segmento, ensino médio para ir para uma graduação, pela escolha da profissão, né, da famigerada, o que você quer ser quando crescer. Né? E quando você fala isso, é muito interessante para que as pessoas que estejam, né, que assistam esse vídeo, que pensem até em fazer artes visuais, considerem isso que você falou. Né? O desenho é como se você criasse um universo no qual você se enxergava. Assim como a pessoa que vai para a literatura, quer fazer letras, um livro, às vezes a própria matemática, todas as áreas têm um pouco esse universo, né, no qual o sujeito se encontra. Só que em algumas áreas as pessoas têm esse lugar, mas desenhar, né? O que você vai fazer com isso? Nossa, você pode criar mundos, universos, que eu acho que é o seu exemplo, né, desse universo no qual você veio constituindo, né, e na universidade ele se expande, porque você entra em contato com o desenho, com a pintura. E, claro, que eu estou lembrando do seu trabalho, né, de bacharelado, sobretudo, com a questão da pintura, dessas representações, né, do desenho grotesco feminino, que é a sua poética, que está onde você vincula uma narrativa poética. Então, é interessante quando a gente pensa nessa coisa que te fisgou, é o desenho te fisgou. Né? O desenho criou para você processos autoformativos vinculados a uma formação institucional na escola que você tinha que dar conta para depois escolher, como você falou, as artes visuais. Então, foi uma coisa de trânsito, né? Podemos dizer assim, que foi sendo natural, porque você foi vendo com objetivos de uma certa naturalidade que você poderia fazer artes visuais. Né? E, claro, considerando também outros campos vinculados, né? Porque quando a gente fala de artes visuais, a gente está falando da linguagem. Lá na escola, né, eu não sei, quer dizer, você já falou disso em alguns outros momentos, até no TCC, mas para o nosso ouvinte, né, para quem está nos assistindo, você experimentou outros contextos formativos vinculados a outras áreas correlacionadas às artes visuais, outras linguagens? Ou o desenho era aquele que, de fato, era a sua tônica, o seu caderno de artista, o seu caderninho, né? Esse era o seu universo mais específico? Eu tinha muito tentativas de pintura, né? Comprava uma telinha, tentava aquela coisa muito gostosa e capitalista de comprar sua tinta e testar ela, né? Então, eu gostava muito de fazer isso, então a pintura ela também aparecia muito e tinha um pouquinho de influência familiar, acho que a minha avó, ela gostava bastante, ela se formou, eu gosto muito de falar isso, ela se formou em dança uns 5 anos atrás, né, e é vovó. E essa pessoa esteve comigo durante toda a minha vida e ela tinha essa coisa de, vamos desenhar, vamos pintar, né? Casa da vovó era isso, era Que brincar com maravilha. tinta. E performances também, né? A gente brincava de pegar pano, se vestir. Ela tinha muito essa tentativa de relacionar a brincadeira a esse fazer, né? A Sim. criar coisas. Então, acho que eu fui pegando isso, né? Fui mantendo.
E acho que a pintura foi bem forte, né? Ela, até no desenho, acho que ela parece bastante, de alguma forma, essa questão de sobreposição, né? De colocar em camadas. E a fotografia, acho que teve algum momento também que eu fui sim. me encontrando um pouquinho nisso. Na faculdade, tudo isso muda, né? A gente antes de entrar, assim, pensando memória como ficção, tá? Como uma coisa que a gente vai lembrando e que talvez amanhã eu já pense de outra forma, mas no momento eu tenho essa memória de que talvez eu pensasse a faculdade como um lugar que fosse me ensinar a desenhar, me ensinar a pintar, né? E que eu tivesse, talvez, assim, sabe, aprendendo sozinha, e que ali alguém ia chegar, segurar minha mão e falar, faz uma bola assim, ou assado. E quando você entra é totalmente diferente, né? Essa ilusão é quebrada no início. Porque vocês já ingressam com uma poética, com uma essência, né? Sobretudo você que já tinha esses cadernos, já tinha uma produção, né? Na própria habilidade específica, que é aquela prova específica, né? Que antecede, né? Que você faz para poder ser habilitado, que é a habilidade específica, é o momento que você apresenta para uma banca o seu trabalho. Então, ali já existe um reconhecimento, tanto seu, né? Que você tem algo a apresentar, como reconhecimento daquela banca instituída que olha e reconhece aquilo como uma produção, que, claro, vai ganhar nuances, né, de um amadurecimento em virtude disso que você falou, que não é o professor te ensinar, mas orientar, conduzir, dar dicas a partir da experiência dele, né, como artista, de uma trajetória. Então, isso é muito interessante, porque eu vejo sempre isso, o aluno que ingressa, ele já ingressa com um traço, né, com uma experiência poética, ele vai amadurecendo, que é o que você falou, né? Isso se quebra porque a universidade não vai te ensinar, ela vai te formar no sentido de oferecer outras ferramentas do âmbito teórico, prático, para você ir, né, a questão até da própria fotografia, né, que você agora me lembrou, justamente que aparece, né, no seu trabalho como aquela possibilidade desse registro, né, a partir do desenho, da pintura e da fotografia, né? Enfim, passa tanta coisa na nossa cabeça quando fala, né? Mas eu vejo muito que esse processo da formação, né, no IDA, eu converso às vezes com alguns colegas que também já se formaram, já não tem mais relação assim com a Universidade de Brasília, e a gente questionando, né, o que foi o curso de artes visuais, o que a gente realmente aprende ali dentro, né? E parece eu sinto isso, né? Talvez eu esteja enganada, mas eu tenho um sentimento que é um curso que te ensina a ser um eterno pesquisador, né? A sempre estar buscando aprender mais, né? E que os professores vão criar uma grande orientação. Em alguns você vai encontrar uma orientação, né, que você vai abrir os olhos, né? Tem alguns que realmente aparecem. Você mesmo é um deles que me fez encontrar, que talvez não tivesse antes muito certa essa ideia da bruxa, né? Da minha pesquisa, e que parece que criou um funilzinho assim para mim, ó. Você tem isso, agora vai tirando essas coisas, vai tentando encontrar, né, as palavras-chave que pode estar existindo aqui no seu trabalho. Sim. Então, a orientação que é o mais importante, né? E saber lidar consigo mesmo, né? De conseguir tratar tudo isso, que é muita informação. Acho que a parte da produção visual, ela exige muito da gente, né? De como eu entendo, né? Lidar com erro, frustrações, até chegar num produto final e apresentar ele. Então, é uma grande autoformação, realmente, Wida, eu acho. Eu tenho esse sentimento. Falando assim, parece até meio banal, né? Como assim? Vocês não têm uma matéria, né, específica? Não, tem bastante, a gente aprende muito, é um universo que quebra bastante vários estereótipos que a gente tem com a arte, né? Que vem do ensino médio, pelo menos minha arte que eu tinha na cabeça de ensino médio era bem Van Gogh e acabou, parece, né? Parece que fica repetindo uma mesma coisa. E que a universidade vai te abrindo, né? Vai mostrando artistas mulheres, essa coisa da orientação do professor de olhar o seu trabalho, ter essa sensibilidade de olhar o seu trabalho e conseguir te dar referências que você ainda não tinha, né, tocado, né? Não era acessível ainda.
E quando você diz que a universidade é uma grande autoformação, é porque o aluno, no lugar formativo, que é a instituição, que é a universidade como instituição formativa, né, de uma graduação, o processo autoformativo do sujeito ele está estreitamente em diálogo com as questões, né, formativas e autoformativas e vice-versa, porque o autoformativo é esse, é quando você continua desenhando, você vai para casa e desenha, você desenhou antes, né? Você está na aula, está desenhando. Então, é essa busca por esse lugar, por esse reconhecimento de si mesmo que se dá por uma dimensão do visual, né? Desse verbo visual, dessas dimensões, porque é escrita, você precisa escrever sobre o seu trabalho, e, ao mesmo tempo, o desenho depende de você. O professor, o orientador não vai desenhar por você, é você que tem que movimentar esse olhar poético. E quando você trouxe nessa questão do feminino, da feminilidade dentro do fantástico, né, que foi o tema que você trabalhou, né, pensando justamente na concepção da bruxa, né, que vinha desse lugar do feminino, aqueles pensamentos todos sobre o que é o conceito da bruxa, isso tudo foi aparecendo e foi possível porque você já vinha com esses processos da experiência autoformativa de si mesma, de se ver representada no desenho. Então, a sua pesquisa só acontece porque, anteriormente, já tinha essa busca por essa identidade, que é algo que você trata também na pesquisa. Eu me lembro muito bem do seu trabalho, né, o do seu, o do Douglas, da própria Cristina, que foram trabalhos logo depois que eu voltei do doutorado, né? Eu estava voltando com a finalização do doutorado, com a minha pesquisa autobiográfica. Então, foi também uma possibilidade de devolver para vocês aquilo que eu falo do investimento, né? Foi investido em mim, né? Uma oportunidade de estudar na Universidade Federal de Goiás, num doutorado público, né? Uma universidade pública, que investiu uma formação e que eu devolvi. A partir do momento que você trouxe o material e a gente conversava muito, pensava sobre as questões. É isso, professor, é isso, é uma devolutiva. Se não houver essa devolutiva, por que houve aquele investimento? E o que foi importante para mim, que eu acho que foi determinante, né, pensar como e por que eu me tornei professor, eu acho que foi importante para você pensar como e por que a bruxa, o pensamento, a concepção, essa questão do feminino, da construção dessa representação, né, desse fantástico, né, porque aí você pega o grotesco no lugar dessa coisa do fantástico, da representação, para poder pensar até na sua poética, porque ela tem essa carga, né, poética. É um trabalho muito lindo. Seu trabalho realmente, eu vou colocar o link depois lá no vídeo, né, o link para as pessoas acessarem, que está no repositório, porque ele é muito bonito, ele é muito assim, ele é de uma densidade. Eu me lembro que a banca falou isso na época, lembra? O Helder participou da banca, ele falou de a Lisa, né, de uma densidade que você se entregou, né? Você quis buscar isso, e que eu acho que foi muito importante para o seu amadurecimento, né? Enquanto pessoa, enquanto estudante e agora como profissional da educação. Não, totalmente importante. E assim, você me influenciou e muito. Essa ideia da autoformação, né, foi uma grande teia de aranha. Não sei se você tem noção disso, né? Então, passa para mim, eu estou dando aula, eu já levo isso para os meus alunos. É impossível pensar em uma arte-educação sem pensar numa busca de si mesmo. Sim. Eu acho que é impossível isso, né? Você trabalhar imagens que vão sair de você, que você vai produzir e você não conseguir falar de si, né? Você está botando algo que é lá de dentro, de alguma forma, né? Principalmente, acho que os meninos de sala de aula fundamental, eles nem têm noção de como aquilo fala deles. Às vezes, eu olhando de fora já, gente, isso é tanta informação. E essa possibilidade de trabalhar com grotesco, né, de encontrar isso dentro do universo da feminilidade, né, que eu fui buscando, pesquisando, e encontrar no final a bruxa, essa ideia de memória, contos de fadas, me permitiu uma quebra de paradigma, né, de como olhar o mundo mesmo. Então, realmente me transformou, né, como eu enxergo as coisas, como eu lido com as coisas. Ser mais aberta, né? Porque todo mundo tem um pouquinho desse grotesco, todo mundo vai ter esse conto de fadas, né, de si, das suas próprias histórias, que hoje você lembra de um jeito, igual eu já falei, e amanhã já é de outro, né? A gente sempre está adaptando o significado das coisas para o que a gente tem ali na nossa frente. Então,
Eu acho, para mim, pessoalmente, é muito bom. Agradeço minha sanidade mental nesse processo. E eu acho que meus alunos também usufruem muito disso. Hoje eu até me vejo muito mais, apesar, né, de ter uma pesquisa em poética e tudo, ter pintura, ter fotografia, pequenas esculturas, enfim, tá trabalhando aí sempre alguma coisa. Eu acho que eu me vejo muito mais como arte educadora do que como uma artista hoje em dia, né? Então, foi uma grande revolução esse TCC. Eu agradeço muito ter tido essa colaboração sua, porque foi uma ajuda em tanto. Ainda mais com essa ideia da autoformação, né, de essa pesquisa sobre você, sem ter que ser necessariamente uma autobiografia, que Sim, normalmente a gente pensa muito nisso, né, de se escrever sobre si. sim. E pensar nela, talvez, no desenho, na fotografia, em outros campos, e até mesmo de uma memória fictícia, né, de contos Sim, de fadas, né, poder manipular tornar a sua vida uma ficção. sim, Eu sim. acho que eu perdi o que eu ia dizer, mas ela acho que permite uma abertura muito grande, né, para pensar várias coisas, né, permitir grotesco, bruxa, né, coisas que talvez parecesse banal Sim. serem relevantes, né? Eu acho que se talvez fosse outra pessoa, outra orientação, eu não tivesse encontrado esse universo. Então, eu realmente agradeço você ter feito esse doutorado, ter tido essa devolutiva aqui, que me ajudou muito. Sim, isso que você está falando é dessa questão dessa memória, né? De acionar a memória, que às vezes nos trai, nos engana, porque às vezes porque a memória ela não é de uma coisa tão verídica, né? Ela pode ser também estar ligada a uma ficção, uma questão ficcional, né? Ela pode nos enganar, mas de algum modo é aquela história da narrativa, da pesquisa narrativa, é o modo como você conta, é o modo como você endereça, é o modo como você vai narrar essa história dessa memória que você acionou. E você fez isso muito bem, eu acho que, né, como você agora considerou, isso transforma o sujeito porque ele se esse autoconhecimento, né? O Boaventura de Souza Santos vai dizer que todo conhecimento é autoconhecimento, porque de fato a gente precisa se conhecer e o professor é fundamental que ele olhe para si mesmo até para poder olhar para o outro, senão a gente não consegue estabelecer a alteridade. E aí, Liana, nesse caminho, né, aí que a gente está seguindo o nosso roteiro, eu queria que você pensasse, por exemplo, a UNB, a Universidade de Brasília. A gente hoje vive um momento político de descrédito, né, das instituições públicas, das universidades, da produção do conhecimento, a vacina, né, essa pandemia veio para mostrar o quanto é importante a ciência, a produção do conhecimento em todas as áreas, porque quando a gente fala de subjetividade, da nossa área, sobretudo, é muita subjetividade, mas ela vai lá dialogando com a ciência mais dura, né, com a ciência que vai estudar a célula, que vai estudar as vacinas, enfim, tudo se encontra em algum lugar. Então, toda a produção do conhecimento é determinante, é relevante. E aí eu queria que você considerasse a escolha da UNB, né, por que razões, e falar um pouco também dessas experiências, falar dessas experiências relevantes que foram vivenciadas lá no contexto do curso, né, disciplinas, né, a própria questão da pesquisa científica, como que foi esse trânsito, né, essa passagem experiencial, formativa pela UNB no curso, né? Como que foi essa sua vivência? Isso eu acho que é importante para os nossos futuros ingressantes, né? Que vão ingressar no curso e os que estão, né, te ouvirem nesse momento. Primeiro, né, a escolha UNB foi, não sei, parece que é algo que vai se infiltrando na sua cabeça, né? Na época, eu lembro que eu tinha feito já paz, vestibular, né? Não tinha o Enem ainda vinculado à UNB, assim, igual é hoje, né? E eu estava assim, meio descrente, não estava pensando que um dia ia passar, mas fazia porque a escolinha, os coleguinhas estavam tudo fazendo, vou fazer também. E teve algum momento, depois de um ano fora da escola, né? Já tinha acabado a escolinha, e eu falei, eu vou fazer artes.
vou atrás disso, comecei a estudar, fiz portfólio, fui na entrevista, morrendo de medo, mas fui lá. Então, todo esse processo, né, de ir atrás começou a crescer dentro de mim. E eu passei do jeito que eu nunca imaginei que ia passar, porque eu fiz um Enem, pensando até em fazer outra faculdade, em outro lugar, e a UNB não tinha vínculo com o Enem ainda, e eu passei pelas vagas que sobraram de algum vestibular da UNB, que eu peguei e falei, vou tentar aqui com essa nota que eu tirei, vou botar aqui, mas já estava me preparando para fazer o vestibular. E acabei passando. Eu já estava assim, nem vou olhar o resultado, até parece, nota de Enem, UNB, nada a ver, e aconteceu. Né? Acho que a UNB pode vir de um jeito muito surpreendente, às vezes. Mas acho que quando você cria um objetivo, nem que seja assim, muito fixo, né? Não precisa ser uma coisa assim, preciso, você já começa a trabalhar aquela ideia, ela já vai começando a criar uns frutos. E agora, minhas experiências no curso, eu queria falar mais da parte pensando na licenciatura, não sei se você se importa. Não, acho que pode ser. bacharel é isso, né? É produção, você Sim. ficar ali, né? Estudar Pode toda ser. essa pesquisa, né, de poética. Sim. Agora, eu acho muito interessante a possibilidade... Eu entrei para a licenciatura, minha primeira formação é licenciatura, né? Eu fiz bacharel como um complemento. Tanto que o meu TCC de bacharel que eu trouxe, até botei tudo hoje para dar uma olhada, é esse daqui. Ele é só desenhos, né? E são contos que eu vou escrevendo à mão, e eu entreguei isso para a banca e está na biblioteca da UNB, isso digitalizado. Eu lembro quando eu entreguei para o Helder foi meu orientador de bacharel. Eu olhei assim, olha, eu vou reprovar, né? Não tem nada escrito digital e, enfim, o bacharel ele te permite uma grande não sei como dizer isso, mas o bacharel permite uma poética, né? Uma forma de fazer e explicar o que você está fazendo de um jeito muito único. E a licenciatura, como foi meu primeiro curso, né, entrei para a licenciatura, vou me formar para isso. Eu acho que é muito interessante, por mais que muitas vezes você entre na tentação, né? Sou artista, estou fazendo aqui matérias, produção, é muito importante, e eu acho muito legal essa abertura da licenciatura de você fazer matérias introdutórias, né? De fazer introdução à gravura, introdução à pintura, introdução à escultura, né? De ter essa prática do fazer, por mais que você tenha interesse no final da aula e não necessariamente ter uma produção poética ou alguma coisa. Então, essa coisa do fazer, né? Além de voltar para essa ideia da autoformação, né? Você se descobrir fazendo, você compreende melhor sobre o que é arte, né? O que é isso tudo que a gente está falando, esses artistas que eu uso de referência, que eu vou levar para a sala de aula no futuro, né? Vou falar de Frida Kahlo como se eu nem nunca segurei no pincel, né? Então, eu acho que essa experiência de estar produzindo é muito importante. Eu acho que essa é uma das coisas mais relevantes que eu vi na UNB. E a UNB, eu indico para todo mundo. Eu sou uma professora que implanta lá no 6º ano essa semente nos meus alunos, que eu acho lindo. Eu lembro que eu me encantei com a ideia da UNB por causa do Darcy Ribeiro, né? Essa ideia da interdisciplinaridade, você poder ir de um curso, andar para outro. Dentro da faculdade, eu tive aula, fiquei um ano no laboratório da medicina, mexendo em cadáver. Né? E isso, de alguma forma, teve uma grande relação com o meu trabalho poético. Sim. E tinha essa porta, né? Tem essa abertura, tem esses vínculos que você vai criando. Eu fiz muita matéria na psicologia, fiz matéria na biologia, né? Fiz matéria em letras, ciência política, né? Você tem um passeio muito grande de possibilidade de estar construindo nessa relação, esse vínculo, né? De arte com várias outras áreas. E além dessa ideia básica que eu lembro do Darcy Ribeiro, que me falavam tanto, que é esses corredores do ICC, né? Que você do lado tem uma pessoa de matemática, você vai conversar com essa pessoa, né?
E isso vai construindo um universo único, né? A UNB não é aquela sala de aula que a gente imagina bem padrão. Eu falo muito isso, que eu vejo como tem algumas pessoas que entram na faculdade e entram em choque, né? Quase que um surto, assim, né? Como assim, né? O professor está me dando essa liberdade, o professor não vem, ou o professor só mandou fazer isso, aquilo, como é que faz? Cadê o ABC aqui, né? E é isso. A UNB, ela é um grande faça você mesmo. Vamos conversar com o coleguinho, vamos não sei aonde, vamos lá na biologia pedir para um professor, né? É abrir a boca e ir atrás das coisas, que eu acho muito interessante. Eu acho genial, né? Dá para crescer muito com isso. Eu sei que assusta, a gente está numa educação muito bancária, Paulo Freire, infelizmente isso aconteceu. E aí eu acho que as pessoas que entram ficam um pouco assustadas, né? Que a gente fica muito numa coisa produto, né? Produto, eu ensino, você produz o que eu fiz, né? Você faz uma cópia disso, alguma coisa. E não é bem assim, né? A gente somos pessoas, universos e mundos. E eu acho que a UNB ela tem essa coisa de permitir que você seja, né? Que você faça essa pesquisa gigante de áreas e áreas, e, enfim, é isso. E puxando um pouco até para a questão que foi a experiência comigo, da iniciação científica, né? Porque você teve essa experiência na iniciação científica. Foram 2 anos comigo, né? O primeiro ano, acho que você foi voluntária, no segundo você teve a possibilidade de ter bolsa. Então, também falar um pouco disso é interessante para os alunos que estão chegando, né? Existe uma iniciação científica, os professores têm temas que eles têm a pesquisa, o tema da pesquisa deles, o aluno pode aderir a esse tema, pode propor um tema, existem N possibilidades, se a gente for pensar, para entrar na pesquisa acadêmica, que é a iniciação científica, né? E você ficou comigo e foi um crescimento, porque a sua iniciação científica dialogou, né, com o TCC e tudo mais, então você pôde aprimorar, né? Depois você pesquisou artistas no segundo ano, você teve um desdobramento. Fala um pouquinho disso para a gente, que eu acho que vai encantar e vai estimular os ingressantes, aí, os que estão hoje, né, lá estudando, que estão chegando no primeiro, segundo período, e os que já estão aí no meio e ainda querem fazer um PIBIC. Não, eu acho o PIBIC foi uma grande porta, assim, como eu vou dizer isso, mas de validação da minha pesquisa, parecia, sabe? Parece que isso é válido, isso pode acontecer. Tanto que eu tive bolsa, né, no segundo ano, eu fiquei impressionada, nunca imaginei que a UNB poderia fornecer isso. E, enfim, essas coisas vão te dando essa sensação de que você está fazendo algo que é validado, né, que tem algum crescimento, que tem alguma utilidade. Porque eu, pelo menos, né, falando pessoalmente aqui, quando eu comecei a vir com essa coisa lá no projeto, né, com você, de falar de bruxa, e pesquisa de mim mesma, né, essa coisa que eu ficava assim, gente, não é tão egocêntrico, né, quem é que vai querer ouvir falar sobre isso? Mas tem uma relevância, né, eu vejo isso, esse produto muito eu hoje dando aula, né, e com o PIBIC foi quando eu cheguei com esse projeto de PIBIC, eu falei, Luiz, é isso que eu quero fazer, é bruxa, é formação, é identidade, memória, o que a gente vai fazer com isso, tem como? E aí você comprou a ideia, aí eu fiquei, gente, isso é possível, né? Eu posso estar dialogando isso, e isso pode estar dentro de uma ideia científica, né? É uma produção científica, né? Não é qualquer coisa. Então, Sim, sim. tem uma relevância muito grande. O PIBIC foi uma oportunidade enorme. É incrível você chegar, né, e aquele monte de gente no dia de apresentar o projeto, seu banner, né, e alguém vai lá perguntar, o que é o seu banner? E é uma pessoa lá da biologia, de não sei aonde, te perguntando e você explicando, e a pessoa, nossa, que coisa! É isso que vocês estudam, né? Que coisa interessante. Então,
é um grande universo, né, de possibilidades que se encaixam. Acho que você não pode, assim, deixando aqui um recado para as pessoas que estão entrando, né, que estão pensando em fazer artes. Existe um grande estereótipo, né, de que seja um curso X ou Y, mas não deixa de ser ciência, né? Não deixa de ser pesquisa, Sim. não deixa de ser relevante para a sociedade, né? Se a gente não tem isso, acho que não tem várias outras coisas, né? A gente vê até pela história da arte, a gente começa já buscando esses símbolos, esses sinais, essas imagens, a gente precisa disso para poder estar dialogando com outras coisas, né? Então, é muito importante, então, tem uma grande relevância. E o que você pensa aí, que está na sua caixinha, da sua cabeça, que parece meio, para você, as pessoas podem achar meio nada a ver, pode ter sim. Tem muita gente pesquisando sobre isso, eu Sim. fiquei impressionada como tem tanto artigo sobre a questão da imagem da bruxa na arte, né? Tem muita coisa, então nada é banal nesse mundo, não. Eu me lembro que na época que a gente começou com a revisão do tema sobre isso, né, sobre essa questão daquele livro, até a Psicanálise na Terra do Nunca, né, de trabalhar com essas imagens, com essas representações do inconsciente, inclusive, né, da coisa do feminino, da bruxa, da maldade, né, porque está vinculada à figura e não necessariamente tem essa dicotomia, a bruxa é má, a bruxa é boa, né, porque não é assim que funciona. E quando você encontrou N artigos, né, de pesquisas em andamento, porque a iniciação científica é isso, é ver o que tem em andamento, o que você quer e coadunar essas duas coisas, né? Então, é um movimento de produção de conhecimento, onde o aluno aprende a fazer pesquisa científica para, claro, ajudar justamente, né, poder dialogar com o trabalho de conclusão de curso, que é, mais uma vez, também a questão, né, de ter um tema, de aprofundar a pesquisa, da escrita, que é o desafio, né? A universidade lida com esse desafio da escrita, porque a gente sai, né, de uma escrita de ensino médio. Quando eu falo a gente, eu vivi isso também. Entra na universidade, é uma escrita acadêmica. Tem até uma autora chamada Paula Carlino, que ela usa um termo, né, chamado alfabetização universitária. É meio contundente, algumas pessoas falam alfabetização universitária, mas é isso, é como que o aluno reaprende uma escrita que até então ele não estava acostumado, que é essa escrita do artigo, essa escrita do próprio TCC, da dissertação, da tese, que é uma escrita que tem que dialogar com a academia, né? Como o teu caso. Eu fiz um TCC em licenciatura, estava escrito, o do bacharelado me dá mais liberdade, porque é minha poética e tudo mais. Mas precisa do documento, precisa defender esse tema, né? Que é a exigência da academia para te atribuir um título de licenciado, de bacharel, de mestre, de doutor e por aí vai. Então, eu acho que perpassar, né, esses momentos da universidade, eles são fundamentais porque, como você falou, enriquece o processo formativo do sujeito, dialoga com a autoformação, que é aquilo que você traz, né, de fora, do externo, e vai justamente encontrar aquilo que agora é o nosso próximo tópico, que é o tão temido, né? Eu dou PI, você fez PI comigo, depois eu que é o tema, né? Ai, meu Deus, a minha pergunta de partida, meu tema para o TCC, o que eu vou pesquisar, o que eu vou fazer, eu vi tanta coisa, eu estudei tanta coisa, o que eu... Aí tem aquela velha frase, ai, professor, eu não sei o que eu quero, né? Isso é mais perigoso, né? Porque você ressaltou muito isso. Você tem que saber o que você quer. E quando você sabe o que você quer, fica mais fácil, né? É o teu caso, né? O desenho, a representação. Então, como que foi o tema? Como que foi essa escolha do tema? Claro, considerando toda essa narrativa anterior que você apresentou, né, dessas experiências todas, mas como que foi o recorte do tema? Né? Pensar nesse recorte para poder justamente desenvolver a pesquisa, a experiência de pesquisa e a experiência de escrita. Não, o tema demorou um pouco a aparecer, não foi do dia para a noite. E quando apareceu, parecia que ele sempre esteve lá e que eu só não queria ver, né? Tem uma coisa meio assim também. Mas até para não assustar os alunos, eu lembro que quando eu peguei a matéria com você a primeira vez, eu cheguei a fazer com Douglas e eu tranquei em um momento.
Eu via que os meus colegas estavam indo, estavam desenvolvendo. Me lembrei Eu disso. estava assim, lembra? Eu cheguei a trancar a primeira Lembrei, você vez. falou Não vou comigo continuar. E aí eu voltei, no e ainda semestre muito em dúvida seguinte. no semestre Isso. seguinte. Mas já foi uma porta esse um semestre, né, sem estar pensando muito nisso. Uhum, Fica um pouquinho, né, isso na cabeça. entendi. Então, foi um momento assim de repensar, né? O que eu vou fazer, o Sim, que sim, será? Mas independente disso, trancando ou não, é uma coisa que você fica ali quebrando a cabeça, né? E eu acho que eu tive uma boa orientação, que realmente eu sinto que criou-se um funil ali, né, com a uhum, matéria, com as possibilidades, com as questões que você trazia, e com ela eu conseguia tirar essas sim, palavras-chave, né? De sim, início veio um monte de coisa. A gente tem que pensar um pouco, às vezes, como uma sim, tempestade mental as nossas ideias, né? Joga tudo no papel e vai vendo o que é a chave ali, né, de tudo. Porque sim. são várias coisas que vão trazendo. Então, eu acho que foi surgindo disso, né? De ficar batendo numa tecla. O que que tem aqui que eu tenho feito desde que eu comecei e antes da faculdade até mesmo, e que tem percorrido até hoje, né? Foi essa a grande questão que eu botei na minha cabeça, que para mim, como eu disse, não era visível até essas palavras-chave, né? Até o tema surgir. Quando o tema surgiu, eu percebi que era algo que sempre esteve presente, que, né? Só precisava de um foco, né? De um empurrãozinho, talvez. Mas é algo que normalmente eu sinto que normalmente já está ali, né? Você já está trabalhando ele desde sempre, não é distante. E agora você falando, porque são muitos alunos, né? Então a entrevista, esse diálogo, né? Eu sempre gosto de falar que é diálogo porque ele é de mão dupla, né? Você me traz informações, eu também vou lembrando de coisas. Teve esse episódio, você entrou numa turma com Douglas, né? Com outros alunos. Aí em algum momento você falou para mim, eu vou trancar, eu não vou continuar, vou amadurecer. Você conversou comigo, né? Teve essa delicadeza que eu acho sempre bacana também, um aluno que vai sair desse filme e falar com o professor, olha, não estou preparada, quero amadurecer. E aí, no semestre seguinte, coincidiu da iniciação científica, não foi? Que aí acho que se ingressou na iniciação científica e entrou em PI. Aí foi quando amadureceu, de um lado, a pesquisa científica e junto com PI. Aí foi quando a coisa foi avançando. Foi isso, agora me lembrei, foi isso. E aí, como você falou, o tema sempre esteve ali, porque, inclusive, nas entrevistas, nesses diálogos, tem acontecido isso. Os alunos têm dito assim: quando a gente entra, a gente não conhece o curso, mas a gente já vai sabendo o que a gente quer, porque a gente tem uma intenção, tem uma coisa que já gostava do ensino médio, tem coisas que falam, né, no sujeito da sua história de vida, particularmente. É só você ficar atento àquele insight, né, aquilo que instala para você falar, nossa, é isso que eu vou pesquisar, que foi o teu caso, né, que tinha a coisa do arquétipo da bruxa, tinha o feminino, tinha esses pensamentos, né, que rondavam, porque vinha da infância, da avó, da mãe, das três mulheres, né, dessa representação muito feminina, né, na sua casa, eu lembro que você falava disso. Então, tudo isso estava atuando. A gente só precisava colocar no lugar certo, no sentido de pensar, o meu tema é esse. E a partir daqui eu vou ter uma pergunta, né, que é necessário, né, para uma pesquisa, a gente elaborar uma pergunta, para daquela pergunta a gente poder tirar os conceitos, estabelecer diretriz, enfim, todo esse movimento. Então, de fato, agora você puxou uma boa lembrança, porque você, em algum momento, parou para amadurecer, voltou no outro momento, que eu acho que isso aí é uma questão muito particular de cada um, né, Eliana? E aí, no outro semestre, você voltou muito mais amadurecida, refez a disciplina, já estava em PIBIC, e aí deslanchou, porque aí foi o TCC, depois entrou no bacharelado, continuou com a pesquisa de PIBIC e fez dois TCCs, né? Porque quem faz dupla habilitação, né, tem esses dois títulos, tem que fazer dois TCCs. E, realmente, eu não me lembrava desse processo do trancamento inicial. É coisa que vai lembrando enquanto Sim, fala também, né? Eu fiquei pensando, eu fiz junto com o Douglas, tentei lembrar aqui, e é, foi só um período aí que eu fiz com ele. E tem algo.
Eu acho que, né, por mais que essa ideia de trancar, né, tem gente que tranca seu período inteiro. Sim, sim, Acho que é importante, né, saber se ouvir, falar para um pouco, sim, volta. Esse processo de escuta de si é bom ter para todo mundo, né? Não dá para agarrar o mundo de uma vez só, vamos sim. no seu passo, no seu ritmo. Então, já que você puxou essa escuta de si, ó, você falou escuta de si, que é quando a gente precisa se ouvir para pensar nos nossos termos, né? Naquilo que eu posso avançar, naquilo que às vezes eu preciso recuar, e recuar não é uma coisa de. Não é ruim, às vezes recuar é importante, né? Parar um pouquinho para poder avançar melhor. Já que você falou de escuta de si, o teu trabalho ele teve um trânsito numa denominação que eu gosto muito, que é a escrita de si, que está vinculada necessariamente à pesquisa narrativa, tem um âmbito na pesquisa autobiográfica. Você ressaltou anteriormente que a pesquisa não precisa ser necessariamente autobiográfica, né? Pode transitar nas questões formativas e autoformativas, numa trajetória de vida, numa história de vida, e não ser necessariamente autobiográfica. Né? Você até falou, às vezes parece ser muito egóico. Eu vejo pelo lado assim, em algum momento é confessional, tem um lado do egóico que você fala, é a catarse da escrita, que você vai falar tudo que você quer num texto, vai botar tudo ali. Depois você vai recortar. Foi o que você fez, os fragmentos, aquilo que funcionaria dentro de uma pesquisa, aquilo que poderia ser dito, né? Porque a gente sabe que numa escrita de si, numa pesquisa autobiográfica, a gente nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser narrado, contado. Então, como foi para você transitar na experiência tanto da escuta de si, que eu acho que você, né, teve agora uma fala, né, que reporta esse lugar, e que foi para a escrita de si, porque, de algum modo, você foi para uma escrita de si mesma, né, e eu acho até uma intensidade narrativa, eu gosto muito dessa expressão, eu tenho utilizado, escrita de si com intensidade narrativa, que é quando você narra, mas narra com aquela coisa de uma veracidade que não está presa a uma veracidade da memória, que pode nos trair, mas está vinculada a uma veracidade daquilo que o sujeito conta, como ele se apropria da sua própria história. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa relacionando muito aos contos de fadas, Sim, né? sim, E aí essas várias leituras que eu tive com contos de fadas me fez sim, ir cada vez mais próximo a essa escrita de mim, sim, né? De si. sim, E justamente porque, pensando, vou falar um pouquinho dos contos de fadas, só porque eu acho que tem uma relevância aqui nisso. Mas que eles tinham essa coisa de contar oralmente, né? Você ia contando e essa história sim. ia se mudando com o tempo, né? É oral, cada um vai pegar o que acha, vai lembrar ali, né? A memória é assim, ela vai se construindo com o tempo. Até o momento que tem uma escrita desses contos e elas vão se modificando também com o tempo. Então, pensar isso, relacionar essa escrita de si com um conto de fada, acho que me possibilitou aí sem medo sobre isso, né? Porque existe um receio, né? Será que eu vou falar mesmo de mim? Vou ficar aqui escrevendo sobre vó, avô, minha avó uma bruxa, uma sereia, o que é isso, né? Sim. Então eu ia relacionando a personagens fantásticos, a memórias de infância, né? Tem uma cena que eu lembro aqui do TCC que eu ia escrevendo sobre coisas que a minha avó ia contando quando era criança, né? E que eu ficava, gente, é uma bruxa, essa mulher é louca, como é que ela tá contando isso para uma criancinha? Então eu vou narrando essas passagens, permitindo também que isso são memórias minhas e que eu tô colocando elas do jeito que eu me recordo agora, né? Eu acho que eu cheguei a mostrar para uma das minhas avós, né, que é o TCC, e ela, nossa, mas eu lembro de outro jeito, né? E aí tem esse feedback de quem viveu também, né? Não era assim. E eu não me sinto culpada, né, de escrever de um jeito que talvez não tenha sido, né, como ela recorda, por justamente permitir que a memória seja também um pouquinho essa fonte de fada, seja um pouquinho essa ficção. Por mais que você tenha uma leitura assim, né, você fala, nossa, que verídico, né, e tudo, ela é escrita por alguém, e esse alguém vai colocar um ponto de vista que é muito único, né? E foi muito legal essa relação dos contos de fadas com uma escrita de si,
e uma pesquisa, né, sobre personagens, sobre uma pesquisa em licenciatura, né, como levar tudo isso que eu estou pensando aqui, esse grotesco, bruxa, escrita de si para uma sala de aula. Então, relacionar tudo isso, fragmentos de passagens de vida, com uma pesquisa sobre uma temática bem específica, né, grotesco, bruxa, levar depois isso para uma sala de aula, que no final eu fiz um mini curso, né, e nele tratando justamente isso, né, busquem aí, talvez, o que seria o que vocês não querem ver de vocês, né, que vocês não conseguem tratar. Eu acho que quando você começa a libertar essas coisas, que talvez sejam difíceis, né, de sair, fica um pouco mais leve a vida. Eu acho que a escrita se tornou mais leve quando eu permiti estar me colocando dentro dela, né? Eu me coloquei dentro da pesquisa, escrevi sobre memórias e fui relacionando tudo isso, foi ficando tudo muito mais leve e essa teia de aranha parecia fazer sentido. E fez, né? Parece que fez. O Michel de Certeau vai dizer que a gente honra e elimina a partir da escrita. Ele tem um livro sobre a escrita da história, ele vai dizer que a escrita é uma forma da gente honrar e eliminar também alguma coisa. É isso que você falou, vai ficando mais leve porque você transita nessas memórias. E, ao mesmo tempo, esse contexto, né, da pesquisa narrativa, né, a Connelly e a Clandini, que são dois autores que têm um livro chamado Pesquisa Narrativa, eles vão falar que essa coisa do narrar, do contar, é um eterno processo de recontar, rememorar, narrar novamente, e aí tem essa relação com a sua avó, né? Porque é muito comum, quando somos crianças, alguém contar por nós, né? Então, hoje você está nessa idade, sua mãe fala, a Liana, quando era criança, fazia tal coisa, nossa, ela era terrível, era esperta, fazia... Enfim, vários contextos, mas é a memória da sua mãe falando de uma experiência sua na infância. De algum modo, quando você traz a memória, né, dessa relação com a sua avó, que te contava as histórias e tudo mais, isso acentua em você esse lugar justamente dessa memória e desse interesse pelo feminino, pela bruxa, que não é à toa que você foi para esse tema. Isso estava se escrevendo numa relação de afeto, numa relação com uma avó, que tem uma representação, né, na família, a avó, o avô. E, claro, estava nessa ordem do feminino, né? Dessa transmissão, né? Da sua avó para sua mãe, da sua mãe para você, retorna para sua avó. E olha que bonito. Aí, quando você mostra ela, ela fala, olha, acho que não foi bem assim. Por quê? Ela tem uma relação com aquela memória, às vezes, diferente. Você recebeu aquilo da maneira que você podia receber e que você, em algum momento, narrou. Então, esse é o grande... Esse é uma coisa, assim, muito significativa da pesquisa narrativa, porque ela vai estabelecendo esses vínculos da narratividade, né? De como a gente conta as coisas, como que a gente ouviu, como que eu passo para frente, como que eu reconto, como que eu me lembro novamente, sabe? Esse processo eterno de recontar sempre. A gente está sempre se recontando, a gente está sempre se reinventando de alguma maneira, né? Tem uma denominação que chama reinvenção de si, né? Dentro da pesquisa narrativa, tudo, tem um termo que chama reinvenção de si mesmo, que é como a gente se reinventa, né, cotidianamente, como professor, como sujeito, como mulher, como homem, de todas as facetas, né, da experiência humana. Então, o teu trabalho, e eu falo isso, né, todos os trabalhos que eu orientei são muito significativos, todos, mas tem aqueles que têm essa coisa, às vezes, dessa peculiaridade, né, que é o teu caso, do Douglas, né, de outros alunos que trazem assim uma reminiscência muito bonita de um lugar, de uma pessoalidade, né, que é a sua experiência com a vida, mas que você quis compartilhar. E aí o minicurso que você falou agora, eu tinha me lembrado dele, que eu fui reler o teu trabalho, você potencializou ali para que outros sujeitos se repensassem também, né? Mas será por quê, né, que tem esses padrões? Por que a mulher está associada a tal coisa? Por que essa coisa né, da maldade está vinculada? Né, que você fez com que eles pensassem sobre isso, tanto a partir das imagens, como a partir das narrativas que a gente ouve desde criança. Cuidado com o homem do saco, o velho do saco, né? Tem umas coisas de criança muito estranhas, né? Umas nomenclaturas. Sim, é ótimo. Vou comentar. Eu, em sala de aula, né, atuando como professora,
sem querer, né? Sem querer, esse tipo de discussão aparece em sala, né? Eu falo, ai, conto de fada, vocês não lembram o Velho do Saco, né? Não sei o quê. E eles vão lembrando de tanta história e vão me passando, eu fico assim encantada de como é um universo gigante, né? Essas memórias. E realmente é um pouco de si, né? E eu acho que eles nem têm, a gente nem tem noção de que isso forma a gente, né? Que forma a nossa identidade. Porque a gente olha no espelho, né? Como a gente se veste, se apresenta para o mundo, é muito o que a gente vai consumindo desde a infância. E são esses contos, são essa historinha do homem, do saco, que vai moldando, né? Vai criando várias... Sua identidade, né? O que você é e como se apresenta ao mundo. Que foi aquilo que você desenvolveu também, esse contexto da identidade do sujeito, as facetas, né, que formam a subjetividade humana, o próprio sujeito. Nossa, é muito interessante, né, porque eu acho que esse movimento, né, de apresentar esses diálogos para a semana, primeiro, vem de um desejo meu, né, de potencializar a questão da pesquisa narrativa e autobiográfica, de trazer os relatos, essas narrativas de vocês sobre as experiências de escrita, e, claro, ampliar o repertório também da universidade pública no sentido da produção de conhecimento, porque o que a gente faz é isso, né? Produzir conhecimento. Agora, para a gente finalizar, estamos nós já indo para a parte final, que mensagem, que narrativa você poderia deixar para esses alunos que estão buscando um curso de graduação, que tem, por exemplo, essa inspiração com as artes, mas tem receio, eu vou fazer arte, o que eu vou fazer depois? Né? A partir da sua trajetória formativa nas artes visuais, que mensagem você deixaria para esses alunos que estão em dúvida, que vão ver o nosso vídeo, vão gostar, vão falar, olha que história interessante, né? O que você deixaria de mensagem para esses futuros ingressantes à Universidade de Brasília, ao nosso curso de artes visuais? Agora me pegou. Também. Primeiro, que eles sejam bem-vindos, né? É um universo único. As pessoas que eu conheci em artes visuais, os meus colegas, os professores, são pessoas muito únicas. E eu vejo muito isso pós-universidade. Então, venham sem medo. É um universo, uma bolha. Eu brinco com meus amigos que a UNB, o IDA, é uma bolha, que a gente fica ali naquele mundo confortável de pessoas estereotipadas como esquisitas, né? São os esquisitos da UNB. Que pega uma matéria de performance, vai correr no ICC, se permita, né? Vai viver. Eu acho que tem um grande estereótipo de que a arte é uma coisa surreal, né? Vai fazer medicina ou algo mais exato, mas tem uma grande exatidão na arte. Eu prego muito isso como uma professora ditadora, de que se não fosse isso, né, essa sensibilidade do ser humano se reconhecer, né, se colocar numa parede, né, essa pintura, de pintar um bichinho na parede, é observar o mundo que você é e tá colocando em outro local, né? Se não fosse esses pequenos passos, né, essa sensibilidade, que isso é muito sensível, você querer representar, a gente não teria todas as outras ciências, né, para começar. E existe uma grande importância, acho que a gente está num período aqui humano que é muito importante a gente perceber essa sensibilidade na gente, né? Então, acho que a licenciatura, principalmente, né, essas escritas de si, esses questionamentos de autoformação, essa possibilidade de estar pensando você de forma imagética, né, dentro de um campo visual, ela permite essa sensibilidade que eu acho que falta um pouquinho ao mundo atual, né? Então, é de grande importância essa valorização de arte como ciência, de arte como produção, como pesquisa, para que a gente se recomponha, né? E tenha um futuro um pouquinho mais... uma perspectiva mais humana, né? Mais inclusiva aí, né? E é um lugar incrível. Eu vejo como as pessoas se transformam. Realmente, acho que se permita se transformar, né? É isso. Liana,
mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, por você participar da semana de extensão aqui da UNB, e também, claro, participar dessa inauguração lá do meu canal no YouTube, né, que vai fazer parte da minha playlist, vai ficar lá disponível, né, para que as pessoas vejam, revejam, escutem novamente, assistam partes mais interessantes, enfim, vai ficar à disposição esse material lá no meu canal do YouTube, né, que eu estou inaugurando com essa perspectiva de ampliação mesmo de pesquisa, de conhecimento e tudo mais. Então, te agradeço mais uma vez pela disponibilidade do seu tempo, né, pela doação de estar aqui recontando essa história que você viveu no TCC, que é um recontar, né, uma rememoração de uma experiência lá atrás, né, já tem algum tempo, agora você já está atuando, mas eu acho que é interessante repensar esses caminhos, né, te projeta ainda mais para frente. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço muitíssimo pela colaboração. Luiz, eu que agradeço. Foi ótimo voltar aqui nesse tempo. Já estou aqui com várias questões na cabeça. Acho que pode gerar muita coisa esse encontro. E apesar do formato virtual, né, muito bom te ver sempre. Essas trocas são incríveis. Eu agradeço muito. Então, obrigado mais uma vez e ficamos por aqui com mais esse vídeo que tratou do diálogo com egressos. Até logo.